Falei, senhores, então, respondendo aí a Roberta Miranda, né, em relação a, não, saí eventualmente de um prédio e tal, o prédio estava queimando, e aí saí de um apartamento ali, estava queimando, e aí esqueci as calças no final ficou para fora ali o meu sapo boi. Né? Se eventualmente de alguma forma alguma representatividade da minha pessoa, não, eu posso até ter saído de alguma forma desnudo, mas isso não tem problema. Uma das coisas que eu sempre defendi doutrinariamente é que, de certa forma, talvez não em todos os momentos, porque às vezes a pessoa não está preparada. Mas comigo nunca teve muito problema, eu nunca tive muito problema em relação a isso. Eu não verifico, não vejo a nudez como sendo, a nudez no sentido espiritual como sendo um problema. Quer constatar o meu pecado de verdade? Pode constatar. O problema é mentira, a verdade não tem problema. E daí, eventualmente, fugi do prédio em chamas, e daí estava o meu sapo boi mostrando. Sapo boi talvez referenciando alguma questão doutrinária aí que eventualmente eu acredito. Não, primeiro, eu não acredito em nenhum sapo, a título espiritual. E o boi, eu achava que era a doutrina do boi fosse uma doutrina correta, mas no final isso talvez até estivesse errado. Mas não por causa do boi, porque eu, na verdade não idolatrava nenhum boi, é que eu achei que aquela doutrina era correta. Né? Então eu não fiz um entendimento totalmente clarificado de que se fazendo um sacrifício animal seria adoração a um boi. Então eu não estava me baseando nessa informação. Então é isso aí. É, até porque na verdade teria um problema, porque na verdade tipo, as próprias pessoas de Israel, os judeus que eventualmente fizessem isso, eles também não saberiam. Né? Eles achariam que estariam fazendo o sacrifício para Deus, mesmo que Deus não tivesse pedido. Mas eles achavam que estavam fazendo para Deus. Então não seria também totalmente para a questão do boi. Então o meu boi é um boi nem pela metade, é um boi, um quarto de um boi. Aí na verdade porque eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sei, aliás, inclusive eu nunca sugeria o sacrifício animal. Então é mais no sacrifício do Cristo, se o sacrifício do Cristo, como substituindo o sacrifício animal, sugerisse a mesma doutrina. Sim, se há talvez a necessidade de sacrifício, porque Deus a princípio não pediu sacrifício, então não precisaria. Tá, talvez nesse sentido. Mas de qualquer forma, eu não sabia. Eu não sabia que Deus não pediu sacrifício. Né? Porque daí eu pensava que o único sacrifício necessário era o de Cristo. Porque depois Paulo vai e diz isso também, né? Que os animais não podem carregar pecados humanos, blá 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 blá. Então eu achei que, que Cristo poderia. E, de certa forma, pessoas também não precisariam ser sacrificadas, apenas o que eu percebi depois, mas é que eu pensava que daí o sacrifício de crianças, por exemplo, era feito em outra religião. Então, na religião cristã teria um outro significado, então teria que ser feito nas outras religiões, não porque seriam para outros deuses, né? Seriam em homenagem a outros deuses. Então havia toda essa situação. Então, na verdade, no meu caso, não foi bem isso, Roberto Meira. De sapo, nunca adorei sapo nenhum. Talvez pela questão não sei se pela questão da espada a espada que cura que eu sugeri. Não, também é porque isso também não é idolatria, né? Eu só estou dizendo, qualquer instrumento que você tenha que eventualmente ajude você a fazer alguma coisa, normalmente é a palavra, né? Mas qualquer instrumento físico que você tenha para fazer alguma coisa para outrem, né? É, não precisa ser de ferro, né? Para caracterizar a ideia da espada. Mas qualquer outra coisa que você faça, outra coisa que você use um objeto, é, né? já já caracteriza, né? Qualquer outra coisa que você use como objeto caracteriza. Aí um potencial, um potencial cura espiritual, às vezes mais física, mas eu ler a Bíblia pode caracterizar a cura espiritual, então quer dizer, é um objeto, né? Então objetos também podem ajudar nesse sentido. Não, mas a Bíblia representa a espada, não, mas eu digo no sentido do papel, né? Então não é só questão de metal e tal. Então qualquer coisa, qualquer ideia que você use pode servir para. Assim, às vezes fazer uma coisa física pode servir de cura também, porque você vai ter uma ideia específica. Às vezes, enquanto você está trabalhando, fazendo alguma coisa, e aquela ideia ele ajuda alguma coisa. Então, o trabalho também pode ajudar nesse sentido. Então, sobre questão financeira, não.
talvez um argumento que eles estão falando, eu não tinha entendido, que era a questão do que eu havia citado no vídeo sobre até um documentário do Netflix, ele falando das notas marcadas e não marcadas que eram do Banco Central lá de Fortaleza. Então, não, porque é que no meu caso, eu acredito, o que eu acreditei é que mesmo o mínimo, se é isso sobre isso que se está falando, que mesmo o mínimo percentual de herança poderia ser limitado por uma questão, vamos dizer, comportamental ou por não ter atividade secular, e portanto eles poderiam barrar mesmo os 50% de alguma coisa. Porque se não fosse feito isso, eles iam inventar algum método, mesmo que a lei não diga isso, eles poderiam inventar algum método para isso. Então, mesmo esse mínimo essencial, se é disso que se trata, né? Se é disso que se está falando, mesmo o mínimo essencial eles poderiam de alguma forma bloquear ou fazer com que eu não acessasse de alguma forma, ou acessasse limitadamente, ou por outros meios, por outras pessoas com que eu não concordo. Eu quero ter o acesso à questão financeira específica, porque senão eles não encheriam o saco, por exemplo, na questão da atividade secular. Porque para mim, eu realmente me preocupo com a questão financeira. Eu falo, se o dinheiro não é importante, eles não pediriam para eu retornar na atividade secular. Eles só simplesmente permitem, ou não falariam nada, ou simplesmente deixariam rolar a situação para que eu tivesse acesso ao dinheiro, ou mesmo dariam o dinheiro antes do período em que que o dinheiro fosse obrigatório vir para mim. Eu achei que eles fariam isso. Né? Como eventualmente eles pediram a questão da atividade secular, eu vou ter que me adaptar à imagem das pessoas. Eles vão eventualmente achar que eu não vou ter como lidar com esse dinheiro, entendeu? Essa questão, se eu não tiver atividade secular. Eles vão caracterizar algum tipo de loucura aqui. Aqui que é o problema. Aqui é o problema. Porque eles iam eventualmente trabalhar com a questão da imagem. Então eu não vou ter acesso ao dinheiro. Ou pelo menos existe uma possibilidade que eu não tenha acesso a ele. Por não ter atividade secular. Tanto que a pressão foi essa. Faça atividade secular, no primeiro momento não fala em relação à questão financeira, mas eu já imaginava, se eles estão pressionando a atividade secular, eles vão barrar o dinheiro depois. E depois dito e feito, tanto que foi justamente o que eles fazem. Ah, mas eles usaram apenas um limite da questão da herança. Não, mas eu tenho medo que eles bloqueiem inclusive o outro. Porque eles podem inventar alguma manobra no sentido de acabar fazendo isso. Esse era o medo lá que existia lá mesmo. Eu tinha esse medo lá mesmo, acho que iria acontecer. Tinha medo da questão financeira e é isso aí. Valeu! Deus é bom!